Então, gente, vamos hoje resolver a, a questão 11, né, do SSA 2019, tá bem? Foi uma prova que foi aplicada no ano de 2019 e é referente à primeira fase, né? Para aquelas pessoas que chegaram agora e não estão muito familiarizados com o sistema, né, seriado de avaliação da Universidade de Pernambuco, esse sistema ele praticamente divide, né, em três etapas, né, a nota é a primeira, segunda e terceira. Então, a primeira fase são os assuntos do primeiro ano, mas é o assunto referente ao edital, você tem que se ater ao edital também, e assuntos do segundo ano e terceiro, porém se atente ao edital também. Eu vou resolver aqui a prova de química, né, também vou resolver a questão 11, né, da prova de química. Essa prova foi aplicada no ano de 2019. Então, o mel de abelha é um alimento viscoso produzido a partir do néctar de flores. Ele está explicando aí, né, o que é o mel, né? E é produzida também pelas enzimas digestivas desses insetos. Cerca de 80% em massa da composição do mel é de carboidratos, também. A saber, 40% de frutose, aí ele dá a fórmula molecular, né? C6H12O6, 30% de glicose, né? E C6H12O6, 9% de maltose, C12H22O11 e 1%, né, de sacarose, C12H2O11. Então ele dá todas as fórmulas moleculares dos respectivos carboidratos, né? E além disso, 20% é água, né? Então 20% do mel é água, é o H2O, né? Então vamos lá, qual a massa aproximada de carbono existente em 1 kg de mel de abelha? Então ele dá, você tem que ver os dados. Ele dá as porcentagens, né? 40, 30 e 9% e 1%, né? Então 40% de frutose, 30% de glicose, 9% de maltose, 1% de sacarose, além de 20% de água. Gente, só uma coisa aqui. Veja, essa questão basicamente é referente ao assunto de os conceitos que estão aqui envolvidos, né? Conceitos. Primeiro, tá o conceito de mol, tá bem? Segundo, massa molar, tá bem? Aí terceiro, a gente pode dizer aqui porcentagem. Você tem que estar dominando esses três assuntos para entender a resolução, tá bem? Então ele deu as porcentagens, também deu as fórmulas moleculares, né? Vai ser importante a gente saber essas fórmulas aqui, ó. Tá bem? E ele pergunta qual a quantidade de carbono existente em 1 kg de mel, né? Tá bem? E ele dá aqui, ó, as massas atômicas em unidades arbitrárias, tá bem? É a unidade de massas atômicas também. Então a massa do hidrogênio é 1, a massa do carbono é 12 e a massa do oxigênio é 16. Então agora nós devemos resolver, né, a questão, mas nos ater o que? Primeiro, qual o roteiro de resolução dessa questão? Primeiro eu vou ter que precisamos descobrir a porcentagem de carbono em cada carboidrato. Aí o que é que eu vou fazer? Ó, vou pegar as massas nas fórmulas moleculares, né, da frutose, da glicose, da maltose e da sacarose. Aí veja, o que é que eu vou fazer aqui? Se você sabe já como utilizar massa, né, atômica para calcular massa molecular, né? Então você vai pegar aqueles dados, né, lá, ó, tabela
Isso é obtido na tabela periódica, só que ele destacou, né? Então você vai pegar esses dados aqui, ó. 1 para o hidrogênio, 12 para o carbono e 16 para o oxigênio. Você vai fazer o que, ó? Carbono, vamos lá. Vamos calcular primeiro os 4 carboidratos. Por que os 4 carboidratos? Primeiro, ele quer saber a quantidade de carbono, não é isso? E você nota que o mel é a junção desses 4 carboidratos e a água. Só que a água não contém carboidrato, né? Segundo a fórmula aqui, ó. Então, para cada carboidrato desse aqui, cada fórmula molecular, a gente vai calcular a sua massa, bem? Então, olha, a frutose, C6H12O6, né? Isso. Então, 12 gramas por mol vezes, aí tem quantos carbonos? 6, né? Por que 12? 12 é a massa atômica do carbono. E por que 6? Porque são 6 carbonos, 6 átomos de carbono para frutose. Então 12 vezes 6 mais 1. Aí agora a gente vai ver se atentar ao hidrogênio. Então 1 grama por mol, que é a massa atômica do hidrogênio, vezes 12. Por que vezes 12? Porque tem 12 átomos, né, de hidrogênio. Então mais aí 16 gramas por mol, né, de oxigênio, que é a massa atômica do oxigênio, vezes 6 também, porque são 6 átomos de oxigênio. Então, ó, 12 vezes 6 mais 1 vezes 12 mais 16 vezes 6. Então, nessa hora, gente, tenha cuidado em fazer essas contas aí. É uma questão fácil, mas é trabalhosa, porque ela envolve uma série de continhas, né? De somar e multiplicar. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer essa multiplicação e isso vai dar 180 gramas por mol. Notem uma coisa, a glicose tem a mesma massa, né, da frutose, massa molecular. Aqui são 6 carbonos, aqui são 6 carbonos, aqui são 12 hidrogênios, aqui são 12 hidrogênios, aqui são 6 oxigênios, aqui são 6 oxigênios, tá bem? Então vai ser o mesmo procedimento, ó. Tem quantos carbonos aqui? 6. Qual a massa de um carbono? 12. Então 12 vezes 6. Tem quantos hidrogênios aqui? 12. Então, ó, qual a massa de um hidrogênio? 1 grama por mol, né? Então 1 vezes 12. Tem quantos oxigênios aqui? 6. Qual a massa de um oxigênio? 16. Então 16 vezes 6 também vai dar 180. Tá bem? Então a massa da frutose e da glicose são iguais. Aí aqui, ó, agora nós iremos passar para a maltose, que é outro carboidrato presente no mel. 12 vezes 12, porque aqui agora é 12, porque ó, a maltose tem 12 carbonos. Nota que a glicose e a frutose tinham 6, mas a maltose tem 12. Então 12 vezes 12 mais a quantidade de hidrogênio alterou, agora é 22. Então 1 vezes 22 mais. Tem quantos oxigênios aqui? 16, né? Então 16, né? 16 não, gente, desculpa, tem 11. Então vai ser 11 vezes 16. Porque 16 é a massa de a massa atômica de um átomo de oxigênio. Então é 16 vezes 11. Aí veja, a maltose vai ter, fazendo essas contas, né, 342 gramas por mol. É a massa molecular da maltose. Agora a sacarose, nota uma coisa, ó. A maltose, a sua fórmula molecular é igual à da sacarose. Aqui é 12, aqui é 12 carbonos, aqui é 22 hidrogênios, aqui é 22 hidrogênios, aqui é 11 oxigênios, aqui é 11 oxigênios. Então, gente, o que é que ocorre aqui, ó? Você precisa se atentar a esse fato, ó. Se você calcular a massa da frutose, essa massa molecular da frutose vai ser igual à da glicose. Se você calcular a massa da maltose, essa massa da maltose vai ser igual à da sacarose, tá bem? Aí veja, você calculou as massas, né,
moleculares da frutose, glicose, maltose e sacarose. Agora você precisa dizer quantos por cento nas suas respectivas massas, né, moleculares há de carbono. Como? Veja, 100% é respectiva a 180 gramas por mol, no caso da frutose. Bem, então ó, isso aqui não é o total, 180 gramas por mol, isso aqui representa 100%. Eu não quero saber quantos por cento há de carbono na fórmula molecular da frutose. Então ó, X está para 72 gramas por mol, tá bem? Então ó, meio pelos extremos também, meio pelos extremos. Aí você vai fazer o que? Deixa eu fazer aqui uma. Então vai fazer 100 vezes 72 sobre 180. Aí fazendo essas contas, dá 7.200 dividido por 180. Isso vai dar quanto? 40%. Já sai em porcentagem, tá bem? O resultado. Então aqui vai dar 40%. Veja, a massa da glicose, da frutose, não é igual a da glicose, é a mesma quantidade de carbono. Então aqui seria a mesma coisa, 100% está para 180 gramas e X%. Aí você pergunta, por que 72 aqui? Veja, 72 por quê? No caso da glicose e da frutose, você tem 6 carbonos, né? Isso, então 6 vezes 12, então isso aqui dá 72. Por isso que aqui utilizei 72 e aqui também utilizei 72, tá bem? Então aqui também vai dar 40%. Aí veja a estratégia agora para a maltose, né? A estratégia é calcular a porcentagem de carbono contido na massa molecular, né, dos respectivos carboidratos. Então aqui como é que eu vou fazer isso? 100 gramas não, 100% de 100% do total corresponde a 180 gramas por mol, né? Mas na realidade aqui, gente, eu até errei, viu? Corrige aí, 342 aqui. E aqui também 342. Corrige aí. Por que 342? Porque nós vamos agora dizer que 100% 100% corresponde a 342 gramas, né, por mol, que é a massa molecular da maltose e da sacarose. Então 100% está para 342, aí X está para... Aí veja, agora é diferente, hein? Agora eu na maltose e na sacarose eu tenho 12 carbonos, como a gente vê aqui, aqui e aqui. Então 12, é isso, vezes 12, que dá quanto? 144, tá bem? Então 100% está para 342, X% está para 144 gramas por mol. Quem tiver dificuldade, dá uma revisada como calcular porcentagem. Então, fazendo meio pelos extremos, né? Deixa eu apagar isso aqui pra gente. Aí, deixa eu apagar aqui. Pronto. Então, eu vou fazer meio pelos extremos. Então, 100 vezes, fazendo aqui, meio pelos extremos, 100, não é isso? Vezes, pontinho, 144, aí dividido por 342, tá bem? 342, pronto. Aí dividindo isso aqui vai dar aproximadamente, né, 42,10%.
tá bem? Então isso é a porcentagem de carbono contido na massa molecular, né, da maltose. Como a massa molecular da maltose e da sacarose são iguais, então se você aplicar o mesmo procedimento, ó, 100% está para 342 e x está para 144. Isso aqui vai dar 42,10, meio pelos extremos, aí fazendo toda essa conta vai dar 42,10. Então vejam, é uma questão e assim, ela está cobrando de você o conhecimento de massa atômica, massa molecular, porém você tem que estar também afiado em matemática. Talvez eu acho que a dificuldade maior dessa questão é a matemática. Aí veja, resolver, né? Isso aqui é a primeira parte da questão. Aí veja, a segunda parte, nós temos agora que calcular quantos gramas de carboidrato temos no mel de acordo com sua porcentagem. Porque, não sei se você lembra, ele quer que você calcule a massa, né, de carbono existente em 1 kg do mel de abelha. Então, ó, eu vou pegar as porcentagens que ele dá. Lá no texto ele diz, ó, é 40% de frutose, 30% de glicose, 9% de maltose e 1% de sacarose, tá bem? Aí eu vou fazer, ó, 40%, né? Tem 40%, corresponde a quanto? Se eu tirar de 1000 gramas, porque não é de 1 kg, né, que ele quer. 1 quilo não são 1 quilograma na realidade, né? Correto, 1 quilograma não são igual a 1000 gramas. Se eu digo que tenho 40% de frutose, isso corresponde a quantos gramas? Então eu tenho que pegar 40% de 1000. Aí, ó, gramas. Então, fazendo isso, aí como é que a gente vai calcular isso? Veja, você está numa prova, você tem que relembrar que 40%, se você tivesse com a calculadora seria bem fácil, só que na prova não é permitido, né, utilizar a calculadora. Então, ó, 40% é igual a 40 sobre 100. Então você vai multiplicar 40 sobre 100 vezes 1000. Aí corta esses dois zeros com esses dois zeros. Aí 40 vezes 10, não precisa fazer conta, só é acrescentar um zero ao 40. Então vai dar 400 gramas. Aqui, ó, você vai tirar 30% de 1000. Aí o mesmo procedimento, ó, 30% é igual a 30 sobre 100. Aí 30 sobre 100 vezes 1000. Corta esses dois zeros aqui, ó, com esses dois zeros aqui. Aí 30 vezes 10 dá 300. Isso é a glicose, ó. Então, ó, em 1 kg de mel, você tem 400 gramas de frutose, 300 gramas de glicose. E agora, ó, 9% de 1000. Então, ó, 9 sobre 100, não é isso? Então, 9 sobre 100. Então, eu corto esses dois zeros com esses dois zeros daqui. Então, 9 vezes 10, que dá 90. 90 gramas de maltose. E aqui, 1%, né? Então você vai cortar, ó, esses dois. Eu vou calcular 1% de 1000, que é a respectiva sacarose. Aqui foi a respectiva maltose. Então, ó, 1% de 1000. Então esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Então, ó, sobrou 1 vezes 10. 1 vezes 10 dá 10 gramas de sacarose. Tá ok? Aí fazendo isso, você vai obter, ó, as respectivas quantidades, né, de frutose, glicose e maltose. Aí a terceira parte da questão. Deixa eu apagar aqui. Você pode dizer, mas eu acho que eu não conseguiria fazer essa questão, né? Olha, isso é muito relativo. Tem pessoas que conseguem, principalmente aquelas pessoas que estão estudando há muito tempo. Veja, agora, terceira parte da questão. Agora vamos descobrir quantos gramas tem cada carboidrato no mel, né? Aí veja, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar 40%, né? Da onde é que vem essas porcentagens? Aqui, ó.
eu vou pegar 40%, né, de frutose, 40% de glicose, 42,10 de maltose e 42,10 de sacarose. E vou saber quanto é que corresponde, né? Porque, veja, eu tenho aqui a frutose. A frutose são 400 gramas. Eu tenho quantos gramas de carbono na frutose? Eu já sei que na fórmula da frutose eu tenho o que? 40% de carbono. Bem, na fórmula da glicose eu tenho também 40% de carbono. Na fórmula da maltose 42,10. Na fórmula da sacarose 42,10. Então eu vou pegar agora, ó, eu vou saber quantos gramas de carbono eu tenho, né, em 400 gramas de frutose. Então, ó, 40% de 400. Então, 40 sobre 100, né, que é 40%. Então, ó, corta esses dois zeros com esses dois zeros. Então, 40 vezes 4, que dá 160 gramas. Mesmo procedimento aqui, eu corto esses dois zeros. Esse aqui. Então, 40 vezes 3 dá 120. Aí esse daqui corta com esse daqui, não é isso? Aí você vai multiplicar, ó, esse zero também corta com esse daqui. Aí você vai multiplicar, ó, 9 vezes 42,10, né? Tá bem? Aí vai dar 37,89 gramas. E a mesma coisa aqui, ó, 42,10, aí corta esses com esse daqui e com esse daqui, tá bem? Aí você vai multiplicar, né? Opa, deixa eu apagar um pequeno detalhe aqui. Veja, então você vai multiplicar agora, ó, 42,10 vezes 1, não é isso? Algumas pessoas podem estar se perguntando, mas essas contas são difíceis. A primeiro modo pode ser difícil, mas se você praticar, relembrar números decimais também, viu? Então, ó, só recapitulando aqui para quem não entendeu, o que é que eu fiz aqui, ó? Cortei esse zero com esse zero, tá bem? Não tá bem, porque tá errado. Vamos voltar, pronto. Então, ó, cortei esse zero com esse zero. Aí veja, 9 vezes esse valor, né? Aí ainda tem esse zero aqui. Então esse zero você vai ter que dividir. Bora fazer aqui, só para ver como é o que eu estou dizendo. 42,10%, né, igual a 42,10 sobre 100. Então eu vou pegar esse valor, multiplicar por 90. Então eu corto esse zero com esse zero, tá bem? Aí veja, eu vou multiplicar 42,10 vezes 9. Então, 42,10 vezes 9. 0, 9. Aí, 18. Vai, 1. Dá 36. Aí, porque 9 vezes 4 dá 36. Com 1, 37. Não é isso? Então, ó, 1, 2 casas. Então, 1, 2 casas. Aí, veja, não tem esse zero aqui. Você vai pegar esse valor e dividir por 10. Só que para dividir por 10, só, ó, não tem um zero só é andar uma casa da direita para a esquerda. Então é isso daqui, o resultado, né? Isso aqui vai dar 37,89 gramas, tá bem? Mesma coisa aqui, ó. Eu vou multiplicar, né? Então, ó, 42,10 sobre 100. Aí eu corto esse zero com esse zero. Aí vai sobrar um zero aqui. Aí vou fazer 42,10 vezes 1, que é o mesmo valor, né? Dividido por 10. Então eu ando uma casa. Vocês notaram que só andou uma casa, né? Essa vírgula estava aqui, ela andou uma casa da direita para a esquerda. Então, ó, essas aqui são as respectivas quantidades de carbono contidos em frutose, em glicose, em maltose e em sacarose. Aí o que é que eu vou fazer agora? Somar, tá bem? Eu vou somar. Vou pegar, ó, 160 com 120 com 37,89 mais 4,21 gramas. Isso vai dar
322 gramas. Então, gente, veja, essa questão aí durou aproximadamente uns 25 minutos, né? A resolução. O que é que eu recomendo a você quando for pegar uma questão desse tipo numa prova? Você deixar ela para fazer, né, no final, eu indico, porque ela envolve cálculos, ela envolve muita matemática, então você vai estar propício, né, a errar. Então é uma questão que eu, na minha visão, considero fácil, porém trabalhosa, mas considerando o vestibular do SSA, eu considero uma questão difícil, bem? Então seria, vamos voltar lá, letra C, né, que nós marcaríamos. Então veja, vocês quando estiverem estudando essa questão, tentem antes relembrar os conceitos de mol, massa molar e porcentagem, tá bem? Muito obrigada e até a próxima.